Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa o pessoal entrar um pouquinho. Essa live, esse vídeo eu quero falar com vocês hoje sobre a enquete que eu coloquei hoje à tarde no Instagram, que falava se você já percebeu que comete os mesmos erros. E o pessoal tava me perguntando para explicar um pouquinho melhor isso, e aí eu decidi fazer essa live aqui falando um pouquinho mais de como assim? Por que a gente comete os mesmos erros? A pergunta que eu fiz era: você já percebeu que você comete os mesmos erros? Você já se percebeu cometendo? Algumas das pessoas até responderam que não. A pergunta lá não é se você acha que você comete ou se você comete, se você já se percebeu, porque todos nós cometemos os mesmos erros. Assim como todos nós cometemos os mesmos acertos. Isso se dá porque a gente tem um padrão interno de comportamento que se repete ao longo da vida. O nosso padrão, ele vai se repetindo. Mas a gente não muda? Sim, é óbvio que a gente muda e graças a Deus a gente muda. Mas algumas coisas na nossa personalidade, elas não mudam. Que o padrão de comportamento é uma delas. A nossa forma de enxergar o mundo, ela não muda. A gente pode mudar a forma com que a gente se comporta, a gente pode mudar a forma com que a gente lida com determinada situação, mas a nossa forma de enxergar o mundo, ela não muda. E nesse vídeo eu quero explicar rapidinho como é que isso se formou, como é que se forma isso e como a gente passou a repetir ao longo da vida essas estratégias. É mais ou menos assim, como a nossa personalidade ela se forma. A gente entendeu, nossa personalidade se forma lá na nossa infância, e a nossa criança, ela entendeu que ela precisava ou de mais amor, ou de mais valor, ou de mais apoio, segurança. A gente fala dentro do Eneagrama dos 3 centros de inteligência. Os 3 centros de inteligência, cada centro busca algo diferente. Enquanto o centro de inteligência, ação, visceral, instintivo, ele busca ser valorizado, ser respeitado, ser reconhecido, o centro de inteligência mental ou racional, ele busca ter mais segurança, ter mais apoio, ser mais aceito. E o centro de inteligência emocional busca mais amor, ele busca ser mais amado. Então, as buscas, elas são muito diferentes. Eu já fiz live aqui falando sobre os centros de inteligência mais detalhadamente, como cada um funciona. Quem não viu, tá lá no meu canal do YouTube, Roberto Spadini, vai ter lá os centros de inteligência que eu explico detalhadamente como cada um desses centros funciona. Mas nessa estratégia, cada perfil de personalidade criou uma estratégia, dentro dos centros, cada perfil criou uma estratégia para ter isso, então. Essa estratégia, ela ficou armazenada no nosso subconsciente porque ela deu certo. E em algum momento ela funcionou e a gente entendeu que, se ela funcionou, eu vou continuar repetindo, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Então, a gente continuou repetindo, continuou fazendo do mesmo jeito, só que hoje a gente ainda repete as mesmas estratégias sem se dar conta, sem perceber que essa estratégia não está mais funcionando. Inclusive, em alguns momentos está nos atrapalhando. Então, eu quero resumir um pouquinho aqui para vocês quais são essas estratégias para você tentar, se você já sabe o seu perfil no Eneagrama, entender um pouquinho melhor. Se você ainda não sabe o seu perfil no Eneagrama, começar a pensar a respeito de qual estratégia será que a sua personalidade está buscando, ela está criando para ter algo, para ter ser mais valorizado, para que as suas ideias sejam valorizadas, para ter mais apoio ou para ter mais amor. Eu vou lembrar uma coisa, essas estratégias, elas estão armazenadas no nosso subconsciente. Subconsciente é uma parte da nossa mente que a gente não percebe que está acontecendo. A gente não percebe que está agindo. Nossa mente ela é dividida em duas, entre consciente e subconsciente. O que a gente sabe, o que a gente está falando, pensando, o que a gente sabe do mundo está no nosso consciente. O que a gente não faz a menor ideia, o que a gente não sabe, mas mesmo assim está agindo, está no nosso subconsciente. O nosso subconsciente tem uma força muito maior do que do nosso consciente. Então, aquilo que a gente não sabe sobre nós influencia muito mais do que aquilo que a gente sabe sobre nós.
Então essas estratégias que eu vou falar para vocês aqui de cada perfil de personalidade, elas estão armazenadas lá no subconsciente, ou seja, num lugar em que a gente não faz ideia. Então, quando a gente descobre o nosso perfil de personalidade no Enneagrama, não é para sair só com um número, com um perfil, com um número embaixo do braço, dizendo, eu sou perfil tal, eu sou tipo tal. Não, ele serve para você tomar consciência de qual é a sua estratégia, do que você tá repetindo, do que você tá fazendo sem perceber. Bom, vamos então para quais são as estratégias. Então, se você não viu as lives do Centro de Inteligência, você olha no YouTube, Roberto Spadini, vai ter lá o Centro de Inteligência e vai entender melhor. Senão a live fica muito extensa. Eu vou falar dos 3 do Centro de Inteligência de Ação, onde tem o perfil 8, 9 e 1. Esses perfis, eles buscam ter mais valor. Eles precisam de mais valor, serem valorizados. Essas pessoas criaram a seguinte estratégia. Bom, o 1 busca mais valor, o 8 busca mais valor e o 9 busca ter mais valor. O 1 criou uma estratégia de fazer tudo certo, buscar de certa forma encontrar a perfeição ou buscar fazer o mais perfeito possível, buscar ser muito comprometido, buscar fazer o dever antes do lazer, do prazer, da diversão, para que com isso ele seja mais valorizado. Então a estratégia adotada pela personalidade 1 é da busca da perfeição, do fazer tudo muito correto, do fazer tudo muito perfeitinho. Por isso que eles têm um nome dentro do Enneagrama, de serem conhecidos como perfeccionista. Por quê? Porque a estratégia que eles criaram é, se eu fizer tudo perfeito, se eu fizer tudo certo, se eu não me descuidar e não perder meu autocontrole em nenhum momento, eu vou ter mais valor. Já a estratégia de defesa da personalidade 9, ela é diferente. Ela entendeu que, por algum motivo, então, o 1 entendeu que não foi valorizado, por isso precisa fazer as coisas muito certas, muito perfeitas, fazer muitas coisas o máximo possível para que daí ele seja valorizado. O 9 também sentiu que ele não era valorizado, mas a estratégia de defesa que ele adotou foi diferente. O 9 adotou a estratégia de não se impor, de não entrar em conflito, de não entrar em atrito, de deixar as suas ideias para depois, de deixar as suas ideias guardadas, ou o que ele quer, o que ele sonha, guardadas, para que daí ele seja valorizado. Então, eu vou ser legal, eu vou ser amável, eu vou ser gentil, que são as qualidades do tipo 9. E com isso, as pessoas vão valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Então, a estratégia de ganhar valor do 9, de ter valor do 9, é não entrando em conflito, é não entrando em atrito, é não entrando em discussão, em não brigando. Brigando, não, porque ele não briga, mas de não entrando nesses conflitos. Então, às vezes, ele até tem desejos. Às vezes as pessoas dizem, o 9 não sabe o que quer. Ele sabe muito bem o que ele quer. O 9 sabe, ele tem desejos, ele sonha com algumas coisas, ele quer as coisas. Mas como a estratégia dele, ele entendeu que se ele não se impor, ele vai ser mais valorizado, logo eu não me imponho, eu vou ter mais valor. Lembrem que eu falei que essa estratégia, ela não serve mais? Ela não pode não estar sendo mais útil? Então, é nesses pontos, só que a gente não consegue perceber muitas vezes no nosso perfil de personalidade por que essa estratégia não está sendo mais útil, não está sendo mais legal, não funciona mais. Então, em algum momento ela funcionou, agora ela não precisa, a gente não precisa mais ficar repetindo essa estratégia, a gente pode mudar. É isso que o Enneagrama proporciona, que a gente mude a estratégia, possa fazer diferente, eu queira fazer diferente. Então, essa é a estratégia do 9. Diferente da estratégia do 8. A estratégia do 8, ela é diferente. O 8 entendeu que para ter valor, ele precisava ser forte. Para ter valor, ele precisava ter poder, ele precisava ter controle da situação. Ele precisava mostrar quem manda nessa bagunça toda. O perfil 8 tem uma fama, assim, de ser bastante autoritário, e nem sempre ele é autoritário, mas é esse excesso de força que ele carrega, porque ele entendeu que se ele for muito forte, se ele não baixar a guarda, se ele não
for tão sensível, doce, ele vai ser mais valorizado do que se ele for. Então, a força, o poder, o controle na personalidade 8, ela foi o que ele entendeu que ele seria mais valorizado. Então, ele adotou estratégias de que ele mostre que ele é forte, de que ele mostre que ele que manda, ou que ele que tem o controle da situação, ou que ele faz as coisas acontecer, porque ele realmente faz as coisas acontecer, ele sai fazendo, né? Não tem alguma coisa pra fazer, ele é o primeiro que vai lá, deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu, né? Então, ele tem essa força pra fazer as coisas acontecerem. E porque ele entendeu que essa era a estratégia que ele ia ser muito mais valorizado do que se ele adotasse ou a estratégia do 8, do 9 ou do 1 para ter valor. Então, a estratégia dos 3 perfis do centro de ação, 8, 9 e 1, é ter valor. O 1 busca fazendo tudo certo, tudo perfeito, sendo o mais comprometido possível. O 9 cria essa estratégia não se impondo, não entrando em conflito. E a personalidade 8 busca essa estratégia sendo forte, tendo controle. Essa estratégia, ela é uma das coisas mais fortes, porque ela é a estratégia que fica mais no subconsciente, tá? Que mais é difícil, às vezes, de eu enxergar. E como a gente tá no piloto automático, a gente não percebe o que a gente tá fazendo. Então, quando a gente tá contando, essa estratégia do meu perfil, a gente percebe que tudo o que a gente faz é com base nessa estratégia. Bom, então esses são os perfis racionais, de ação, práticos. Agora a gente vai falar dos perfis racionais, que são os mentais, que a gente chama do Eneagrama. Esses perfis, a estratégia deles é para buscar segurança. A segurança, nem todos os perfis se identificam com essa segurança, mas é de certa forma buscar um apoio. É ter mais apoio das pessoas, mas é se sentir mais seguro. É a busca maior das pessoas do centro de inteligência racional. Então, a personalidade 5, ela busca essa segurança, ela criou essa estratégia de se sentir mais seguro se ela buscar mais conhecimento e entender o mundo através da lógica, através da razão e minimizar o contato com as pessoas. Ela sentiu que dessa forma ela se sentia mais segura. Então ela criou uma estratégia de que se eu buscar muito conhecimento e souber tudo o que está acontecendo e ficar um pouco distante das pessoas porque eu não sei muito o que elas querem, eu vou me sentir mais seguro. Isso é uma estratégia para buscar a segurança da personalidade 5. Agora, a estratégia da personalidade 6 ela é diferente. O perfil 6, ele busca se aproximar mais das pessoas porque ele busca seguranças externas. Ele busca mais o apoio das pessoas. E ele também busca seguranças projetando mentalmente todos os cenários possíveis do que pode acontecer, planejando muito bem todas as coisas, se precavendo de tudo que pode vir a acontecer. Então a personalidade 6, ela acaba perguntando muito, né, para as pessoas opiniões, ela busca saber de tudo. Ele é conhecido no Eneagrama como questionador, né? Porque ele tá sempre querendo saber das coisas, querendo entender o que tá acontecendo. Ele quer tá sempre atento, ele antes de acontecer as coisas, ele já tá ligado no que já tá acontecendo, o que vai acontecer lá. Então, lembra que eu falei no início, a gente repete os mesmos erros, mas a gente também repete os mesmos acertos? Por quê? Porque a personalidade, de algum modo, ela nos ajuda, ela nos ajudou, ela é legal. Ela serviu de certa forma pra gente chegar até aqui seguros, valorizados, amados. Então ela foi muito útil e ela é muito útil. Então a personalidade 6, por exemplo, uma das coisas boas é porque ele tá sempre ligado no que vai acontecer antes que os outros viram. Ui, pode dar um negócio ali, ele já viu, ele já sabe que pode dar, ele já sabe o que fazer se der. Então é uma das coisas positivas que a personalidade 6 carrega. O desafio é quando isso entra num excesso. Quando entra num excesso que ele fica muito paranoico de que tudo pode dar errado, de que tudo pode acontecer. E ai meu Deus, e se acontecer, o que eu vou fazer? Então, são os desafios que a personalidade carrega.
E essa estratégia do 6, a estratégia de defesa do 7 é de não olhar muito para os desafios, de não olhar muito para o que pode acontecer, o que pode dar errado, e ser mais otimista, olhar para o lado bom da vida e buscar muitas outras coisas para não olhar para o perigo, ou não olhar para a dor, ou não olhar para a falta de segurança. Então ele está sempre buscando a estratégia de sempre buscar novas coisas, buscar novas pessoas, contatos, projetos, ideias, muitas coisas. E com isso ele vai se sentindo mais seguro, porque ele sempre vai ter uma nova coisa, uma nova possibilidade, uma nova um novo projeto, alguma coisa, sempre vai ter uma coisa nova. E isso é o que mantém a personalidade 7 se sentindo segura. Então ela tá sempre, por um lado, então ela é maravilhosa porque ela consegue criar muita coisa, a criatividade é uma das grandes habilidades do perfil 7. E isso se torna desafiador, né? Quando eles começam a entrar muito nas... A gente tá querendo sempre fazer um monte de coisa e nada é suficiente e a gula do 7 acaba extrapolando. Mas a estratégia deles vai ser sempre buscar novas possibilidades. É difícil de o 7 perceber que não precisa, assim como é difícil de todos os perfis perceber que essa estratégia não precisa mais. A gente cresceu, a gente já pode... não precisar da estratégia que a gente adotou quando a gente ainda era uma criança. Bom, vamos para os perfis emocionais. Entendemos já os perfis de ação, entendemos os perfis racionais, mentais, e agora a gente vai entender a busca dos perfis emocionais. Então, a busca dos perfis emocionais é a busca por amor, são os perfis que não se sentiram amados. É a busca por querer ter mais amor. Inclusive, eu sou do Centro de Inteligência Emocional e eu adoro quando os coraçõezinhos ficam subindo ali na tela. Acho lindo coraçõezinhos subindo. A busca... Essa estratégia não precisa mais, né? Tô brincando. A busca da personalidade, das personalidades, então, dos emocionais, 2, 3 e 4, obrigada! É a busca pelo amor. Cada perfil 2, 3 e 4 adotaram estratégias diferentes para se sentirem amadas. A estratégia do perfil 2 é buscar ser prestativo, buscar fazer as coisas pelos outros, para que daí ele, sendo útil, sendo legal com as pessoas, ele é amado pelas pessoas. Então ele tá sempre com o nome dele, um dos nomes dele é o prestativo, porque ele tá sempre com a tentação, com a sensação de que ele precisa ajudar, de que ele precisa fazer algo pelos outros, de que ele precisa estar sendo útil. Essa é a estratégia que ele adotou desde que ele era uma criança, que ele entendeu que assim, se ele for útil, se ele for prestativo, ele vai receber amor de volta. Logo as pessoas me amam, logo eu continuo sendo útil, logo eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas. Agora, a personalidade 3 adotou uma estratégia diferente, mesmo que busque por amor, a estratégia é outra. Ele entendeu que o amor vem em forma ou através de realizações ou de coisas muito bem feitas, de muitas coisas. Então, a personalidade 3, ela tá o tempo todo buscando coisas para fazer muito bem feitas, para que daí as pessoas olhem para aquilo que ele faz e digam: nossa, como ele faz isso muito bem. Logo, se elas elogiam aquilo que eu faço, logo elas me amam. Então, a estratégia que o perfil 3 adotou para receber amor foi a estratégia de fazer coisas, de ser muito bem sucedido, ou de mostrar para as pessoas que ele faz algo muito bem feito. Não foi através de contato emocional, ou de carinho, ou de atenção, ou de afeto, de conexão emocional, como o 2 e como o 4, por exemplo. A estratégia do 3, ela foi de fazer, muito ação, muito realizar, muito foco, muita meta, muita disciplina. Se eu focar nisso, logo as pessoas me amam. A personalidade 4, ela é uma personalidade que entendeu que o amor, ele é muito... A forma que ele recebe amor é intensificando os sentimentos, né? Vivendo com todos os tipos de sentimentos. Talvez seja um dos perfis que mais
sentem dentro do Enneagrama. Então ele sente muito, ele vive com muita intensidade. Alguns chamam os perfis 4 de dramáticos. Eu sempre digo que no ponto de vista deles, eles não são dramáticos, né? Mas eles acabam vivendo com muita intensidade todas as emoções. Se eles estão muito felizes, eles estão muito felizes. Se eles estão muito tristes, eles estão muito tristes. Se eles estão com muita raiva, eles estão com muita raiva. Eles vivem todas as emoções, eles transitam com muita facilidade em todas as emoções. E a forma de chamar a atenção, de ganhar o amor que eles usam é mais através das emoções, muitas vezes através do drama, muitas vezes através do... Vocês não estão me vendo aqui, chamando a atenção de vocês, vocês não estão me vendo, né? Eu tô precisando de vocês, então é uma forma de chamar a atenção mais dramatizando, com mais amor. Obrigada pelos corações, eles são lindos. Então é uma forma de chamar a estratégia que a personalidade 4 adotou para se sentir mais amado. Como eu falei antes, todas as estratégias elas são um tiro no pé. Tá? Porque embora todas as personalidades tenham características muito lindas, que podem auxiliar muito e nos auxiliaram, a gente chegou até aqui porque a nossa personalidade ela nos ajudou nesse processo. A estratégia é um tiro no pé, porque ao mesmo tempo em que o personalidade 1 ela acaba querendo fazer tudo certo, sendo muito perfeccionista, muito comprometido para receber a valorização, ele acaba se tornando muito crítico, cobrando muito das pessoas e muitas vezes não tendo essa valorização por causa disso. O mesmo acontece com todos os perfis, gente. A estratégia de defesa que a gente criou, ela acaba se tornando um tiro no pé. Vou pegar os coraçõezinhos do 4, né? Enquanto muitas vezes ele intensifica exageradamente os sentimentos para chamar a atenção que ele quer amor, ele acaba afastando as pessoas deles, principalmente as pessoas que não são tão emocionais, porque as pessoas acham que ele está exagerando naqueles sentimentos. Então, o mais importante, como eu falei antes, não é a gente saber, será que eu repito ou será que eu não repito os mesmos erros? Todos nós repetimos. O grande segredo é se a gente percebe que está repetindo. É se a gente consegue se dar conta daquilo que a gente está fazendo. Esse é um dos grandes segredos. E é isso que o Enneagrama e descobrir o perfil no Enneagrama permite, né? Que a gente enxergue aquilo que a gente está fazendo. Não como certo ou como errado, não como bom ou como ruim, mas enxergue, se perceba. Se a gente se enxerga fazendo algo, a gente consegue mudar. Enquanto a gente não enxerga o que a gente está fazendo, a gente não consegue mudar. A gente ainda fica achando que a culpa é de todo mundo menos nossa. Então, autoconhecimento é autorresponsabilização. Autoconhecimento é trazer a responsabilidade para mim e dizer, tá, mas o que é que eu não tô vendo? O que é que eu não tô enxergando? O que é que eu preciso enxergar de diferente? Gente, a live de hoje era isso. Um beijão no fundo do coração e até a próxima.